Para receber, mas tinha que levar alguma coisa. E às vezes levar era gratidão, era adoração, era o louvor. E o louvor ao Senhor é fantástico, porque quando louvamos ao Senhor, a nossa alma se alegra. O Senhor recebe esse louvor, essa adoração e devolve a nós também com alegria. Parece que o coração se aquece e queremos simplesmente louvá-lo cada vez mais. E vamos lembrar que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, somente permanecerá lá para todo sempre, e dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vamos estar aqui esta noite e ouviremos, amados irmãos, o livro de Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo 11. Glória a Jesus. Vamos ler do 1 em diante. Marcos 11, do versículo 1 em diante. Amém? Eu vou ler os irmãos leem o seguinte. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Amém? Todos acharam. Quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfage e Betânia, perto dos montes das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos. Se alguém vos inquirir por que fazeis isto, replicai-o: o Senhor precisa dele
e sem demora o enviará de volta para aqui. E alguns dos que estavam ali censuraram-lhe: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram: como Jesus tinha mandado, e deixaram assim. E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus, selaram-no com os seus mantos, e Jesus o montou. Tanto os que caminhavam diante dele, como os que seguiam após proclamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei do nosso Pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. Amém? Tem seu assento, por gentileza. Mas, irmãos, o texto de hoje é um texto bastante conhecido de todos os irmãos. O texto de hoje é o texto que fala da entrada de Jesus em Jerusalém. E esse texto, ele finaliza a jornada e prepara o confronto, a confrontação decisiva entre Jesus e a liderança judaica. A entrada acontece no contexto da chegada dos peregrinos, em preparação a uma grande festa que era associada à Páscoa e ao pão sem fermento. Quando Jesus se aproxima com seus discípulos de Jerusalém, o contexto desse texto é esse. É a festa que está sendo preparada em Jerusalém, que é a festa da Páscoa. Os discípulos alcançaram os montes das Oliveiras ao leste de Jerusalém, e Jesus manda eles então ir até o povoado ali em Betfage, que esse povoado ficava no caminho entre Jericó e Jerusalém, pegarem um jumentinho. Interessante é que Lucas menciona também a cidade de Betânia. E Jesus manda então Pedro e João, a Bíblia não dá o nome aos discípulos, mas vamos nomeá-los aqui hoje. Jesus então manda Pedro e André, para ficar mais claro, os dois irmãos, e em busca do jumentinho. Interessante é que Mateus, ele vai falar para nós sobre dois animais. Mateus, ele fala de uma jumenta e um jumentinho. Como também antes ele fala dos dois cegos em Jericó. Mateus, ele dá mais detalhes da origem. Já Marcos, ele fala que era só buscar o jumentinho. Então, esse detalhe faz a passagem lembrar mais claramente, quando lemos pela visão de Mateus, lembramos mais claramente de Zacarias 9, versículo 9. Por quê? E também de João 12, 16. A informação é que a conexão entre esses textos é profética. Jesus então aqui está fazendo uma situação porque está se cumprindo a profecia de Zacarias 9. E era entendido até, essa profecia não era entendida até a morte de Jesus. Depois Jesus morre, eles entendem a profecia de Zacarias 9:9. Mas Marcos e Lucas informam que o animal nunca tinha sido montado. Marcos e Lucas falam para nós que o animal ele era virgem. Ninguém montou um animal. Então Jesus então agora manda buscar um animal que nunca foi montado. Os irmãos sabem, um animal que nunca foi montado, ele é difícil porque ele não foi adoçado, ele não foi ainda dominado. Esse animal ainda está bruto. Jesus manda buscar um animal bruto. E quando chega lá, fala assim, por que vocês estão pegando o animal? Porque o mestre precisa dele. Então, quando os dois discípulos vão buscar o animal e perguntam a eles o que fazem, eles então falam que o Senhor precisa dele. Quando fala o Senhor precisa dele, talvez a pessoa que estava perguntando já se calou no mesmo momento. Só que é interessante que Mateus e Marcos registram a promessa
de devolver o jumentinho. Se você observar, isso representa um apelo ao costume que tinha na época, que eles pegavam algo para uso, mas se devolveriam depois. E então, Mateus e Marcos deixam isso bem claro para nós, que Jesus em momento algum está fugindo do recurso da época, do costume, porque ele tinha que fazer uma aquisição temporária daquele animal, e depois devolveria ao dono. Interessante ainda é que o animal ele foi emprestado para um líder, e o líder religioso. E era costume dos líderes pegar alguma coisa emprestada para uso temporário. Jesus então agora está fazendo só o que é costume da época, não está fazendo nada fora do normal. Mas interessante que esse líder era um líder de apenas 12 discípulos. Era um líder que não tinha um reconhecimento da situação da nação, porque alguns aceitavam e outros não aceitavam. Mas Jesus continua no sentido de uma das versões que Jesus dirige os eventos, uma aparência, meus irmãos, de que os eventos estão fora de controle, quando na verdade o relato é cheio de ironia para que aqueles que podem ver que Deus está realmente no controle das coisas. Mas nós continuamos nesse texto, nesse ponto. Mateus cita Zacarias 9, se você abrir sua Bíblia você já leu, e fala assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumento, a Bíblia está se cumprindo. Isso significa que tudo aquilo que os profetas disseram se cumpriu ou vai se cumprir. Aleluia. Isso significa que eu creio na palavra de Deus. É a certeza de que eu vou viver o que está escrito na palavra. Então, a minha esperança é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. A minha esperança é acreditar na palavra de Deus, que eu vou morar sim na eternidade. A esperança é que o imperfeito seja tirado e que o perfeito venha à perfeição novamente. O que significa isso? Que é imperfeito hoje, eu e você somos imperfeitos, esse corpo é imperfeito, mas quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, receberemos o corpo transformado e perfeito. Mas eu quero continuar aqui com os irmãos. Essa citação permite ao leitor ver o cumprimento da profecia. O relato de Mateus explica o que os eventos representam, mas Marcos e Lucas deixam o simbolismo do evento dar sentido por si só. Enquanto Mateus, amados irmãos, informa que os discípulos fizeram como foram instruídos. Interessante é, quando você obedece a palavra do Senhor, quando você está sendo instruído pela palavra do Senhor e obedece a essa palavra, a garantia de que as coisas vão dar certo é certa. Interessante é que Jesus fala para eles: vão à cidade. Jesus não falou como e quando e nem quem eles deveriam procurar. Só falou assim: ó, vocês vão ver o jumento e tragam ele para mim. Então eles vão lá e obedecer a palavra do Senhor. E quem é obediente à palavra do Senhor tem sucesso na sua missão. Quando os discípulos chegam e encontram o animal, eles simplesmente pegam o animal e vêm trazer ele. Quando alguém pergunta: por que você está levando? É respondido: estou levando porque o mestre precisa dele. Então a história se cala. Ou seja, ninguém se opôs. O que eu aprendo aqui? Quando eu obedeço a palavra do Senhor, o inferno não tem oposição. Quando eu obedeço a palavra do Senhor, o inimigo não prevalece sobre a minha vida. Quando eu obedeço a palavra do Senhor, as coisas se abrem na minha frente. Por quê? Porque Deus é poder. Aleluia. Mas, quando Mateus informa que os discípulos fizeram como Jesus havia instruído, Marcos e Lucas dão detalhes, amados irmãos, dos discípulos, seguindo o animal de forma que o evento acontece exatamente como Jesus predisse. Observaram isso?
Porque essa mesma história, estou falando para os irmãos, a história que é contada em Mateus, em Marcos e Lucas. Só que cada um com uma visão diferente, porque é contada para povos diferentes. Mas o interessante é que nós que temos o privilégio de ter a palavra de Deus em nossa mão, que é a Bíblia, temos as três informações e podemos então fazer um contraste, de tentar ver o detalhe que um fala, que o outro fala e que o outro fala. O que um conta, que o outro não conta. E aí você então consegue ter uma história clara na sua mente, porque você fala, mesmo que Mateus não disse, mas deu referência, Marcos vai ratificar e Lucas explica o que eles estão falando. Então, agora que cavalgava, Jesus está cavalgando, está entrando em Jerusalém, disponível. Então eles fizeram o quê? Colocaram roupa sobre o animal, vestiram o animal com seus mantos. E aí Jesus monta. Ao perceber a chegada de uma pessoa importante, o que a multidão faz? A multidão agora então começa a jogar os seus mantos sobre o chão, para fazer então ali um improviso de um tapete. Porque era normal, quando recebesse alguma autoridade, flores ser jogadas no chão, tapete ser aberto para receber aquela autoridade. Nós temos o costume hoje, quando chega alguma autoridade em nosso meio, colocamos em pé para receber essa autoridade com sinal de respeito. Se o governador do estado entrar aqui agora, os irmãos têm que ficar em pé em respeito à pessoa e o cargo que ele ocupa, né? O pastor presidente entrar na igreja, os irmãos ficam em pé para recebê-lo, porque respeitam a autoridade. Naquele tempo, a multidão respeitando e reconhecendo a autoridade de Jesus, mesmo não acreditando que ele era o Cristo, o Messias prometido, eles acreditavam e respeitaram a autoridade de Jesus e começaram então a jogar os seus mantos ao chão para que Jesus passasse. Se você observar, o detalhe é que a multidão estendendo as roupas, compara tapete improvisado, faz uma descrição. Isso nos lembra lá em 1 Coríntios 1, 1 Romanos 1,33, 1 Reis 1,33, que quando Davi apontou Salomão como seu sucessor, houve festa. O tapete foi estendido para que Salomão já fosse apresentado como sucesso. Essa passagem também nos leva a lembrar da entrada do rei Jeel, em 2 Reis 9,13, que ele vai entrando na cidade, então acontece uma festa. E aí as pessoas então se estendem, se dobram. Mateus e Marcos então acrescentam uma descrição desses ramos de árvore. Mateus e Marcos vai dizer que além de jogar os tapetes, eles tinham ramos de árvore. Então, hoje nós vemos a igreja católica andando pela rua com ramos de árvores atrás de uma imagem, declarando ali a entrada, simbolizando a entrada do Cristo, chegando a um lugar. Então, era o costume da época. Interessante é que esses detalhes estão tudo na palavra do Senhor e nos leva a refletir, porque a palavra ela se encaixa, a palavra ela se completa. Glória a Deus por isso. Quero abrir um parênteses aqui. Hoje eu estava batendo um papo com as irmãs ali na aula e eu fiquei bastante feliz porque elas interagiram bastante e ao mesmo tempo ratificou mais ainda a minha fé, porque a palavra do Senhor nos vivifica diariamente. Então, Mateus e Marcos acrescenta isso, que eles estão com ramos, com as roupas. Esse ato aqui, amados irmãos, é festivo, demonstrando respeito por Jesus. Quando nós vamos a um casamento, no momento que a noiva adentra o salão ou a igreja, o que acontece com a multidão? A multidão fica em? Porque ali está entrando uma autoridade. Quando o noivo entra, ninguém espera. Eu casei, ninguém foi enxergar. Mas quando a noiva entra, todos se silêncio. Agora vamos fazer um contraste. Jesus fala que nós somos a noiva dele. Agora vamos fazer um contraste para você entender o que eu estou te falando. Jesus veio buscar a sua igreja, a noiva, e a noiva está entrando para o noivo recebê-la. O céu se levanta. Glória a Deus. Você consegue? Aleluia. Louvado seja Deus. Você consegue entender isso? A importância que você tem. A importância que você tem
Você é a noiva de Cristo e você entrando no céu se levantar para receber. Glória a Deus. Irmãos, com Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Não quero fugir do texto, eu quero continuar. A omissão de Lucas, nesse momento, pode ser motivada pelo fato de que essa era uma prática judaica, frequentemente associada com a festa do tabernáculo. Então Lucas talvez não mente por conta disso. Lucas, por ser mais gentil, tratava essa questão da prática judaica. Mas Mateus e Marcos observam como a multidão clama. Eles observam como a multidão clama. Enquanto Lucas diz que os discípulos é que clamavam. E a multidão agora então clama porque os discípulos estão clamando. Mas Lucas também especifica que o louvor ele é motivado por todas as obras poderosas que Jesus havia feito. Porque Jesus, quando chega em Jerusalém, apesar de estar na última semana do ministério dele, quando ele entra em Jerusalém, já é praticamente a última semana, ele mesmo assim ainda faz alguns milagres. Então a multidão começa a louvá-lo por conta dos milagres que ele havia feito. Então Lucas acredita que esse louvor é porque teve um milagre acontecendo, alguma coisa estava acontecendo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Então eles reconhecem Jesus e o poderio de Cristo. Então eles começam a louvá-lo. Mais uma vez, faz uma alusão a Lucas 11, 14, 20, até o 23, referente à disputa sobre a origem da obra de Jesus. Observe que a multidão naquele tempo, eles só louvavam a Jesus, porque eles reconheciam que Jesus havia feito algum milagre. Então, por ele fazer milagre, ele era louvado. Hoje, tem muitas pessoas que ainda estão nesse ritmo. Se Jesus não fizer um milagre, ele não louva, ele não agradece, ele não engrandece. Quando, na verdade, o fato de ele estar de pé, o fato de ele estar respirando, já é um milagre. Aleluia. Então, já é merecedor de ser louvado e agradecido o nome do Senhor, como foi falado aqui, me antecedendo. Que mesmo que o Senhor não deu aquilo que o meu coração deseja, mesmo que eu não recebi aquilo que eu tanto almejei, mas eu tenho que ser grato a Ele, porque Ele me deu o fôlego de vida, Ele me deu a vida, e eu estou respirando, então eu tenho que levantar minha mão e agradecer a Ele diariamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só que essa multidão aqui, eles só louvavam a Jesus pelos milagres que Ele havia feito. E o crente que só louva Jesus por conta dos milagres, ele não tem uma estrutura, ele não está firmado. Esse é aquele que Jesus fala que construiu a sua casa na areia, veio a tempestade e a derrubou. Porque ele só está firmado no milagre. Se não for do jeito que ele quer, não serve. Se não for o coração dele almeja, não serve. Mas o crente verdadeiro, ele tem que construir a sua casa na rocha. Aleluia. O crente verdadeiro é aquele que fala assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse que faz a sua casa na rocha, pode vir a tempestade, que ela vai permanecer firme. É verdade. Quem é a sua rocha nessa noite? A rocha nessa noite merece ser louvada. Glória a Deus. Aleluia. O final do louvor da multidão é resumido em várias imagens. Mateus menciona o louvor ao filho de Davi. Depois ele faz uma citação ao Salmo 118, 26, que diz a vinda da bem-aventurança, aquele que vem em nome do Senhor. O Salmo 118 é um salmo de louvor, com frequência era usado para receber os peregrinos nas festas dos tabernáculos. Então, observe que o culto ele tem que ter o louvor e a adoração. O culto ele tem que ter a exaltação a Deus. Quando louvamos, como Ananias louvou aqui, estamos declarando, entregando a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão. E esse louvor ele tem que ser sincero, como diz lá o texto de João. O importante é que me adore em espírito e em verdade, para que seja chegado ao trono da graça.
Então, antes de eu louvar ao Senhor, eu tenho que consertar o meu altar. Interessante isso. Porque não é de qualquer jeito que eu louvo ao Senhor. Se o meu altar está quebrado, eu não tenho condições de apresentar o louvor ao Senhor. A Bíblia diz, se você for ofertar na casa do Senhor, tem alguma coisa com o teu irmão, deixa a oferta no altar, vá lá, conserta, depois volte e apresente. Então o louvor é a mesma coisa, o louvor é uma oferta sua a Deus. A oferta não está só ligada ao dinheiro, a oferta também está ligada ao seu tempo de adoração, ao seu tempo de intercessão, ao seu tempo de palavra. Então você está ofertando a Deus algo. O louvor também faz parte disso. Então, quando louva a Deus, o meu altar tem que estar reparado. Porque se o altar não estiver reparado, você vai chorar, você vai tremer, você vai se arrepiar, mas você vai sair e vai continuar da mesma forma. Observe que a multidão louvava ao Senhor, adorava a Jesus. E se você continuar o texto da história, você vai perceber que essa mesma multidão, quando chegou perante Jesus para crucificar, clamava: solte Barrabás e crucifica o Cristo. É verdade. Mas era a mesma que louvava. Entende isso? Não é o fato de você vir à igreja todo dia que você está garantido. Isso não significa nada. Você pode estar aqui todos os dias, mas se a palavra não entrar, você vai sair vazio. E não tem mudança de vida. Se não tem mudança de vida, seu louvor é vão. Sua adoração, desculpa, ela não passa da parede, do teto, não passa. E não pense que o anjo recolheu antes não, porque o anjo nem recolhe se o altar não estiver reparado. Observe isso. Fica claro isso para nós, sabe aonde? Quando Isaías vai falar para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias, conhecedor das escrituras, que ele faz? Sai correndo, se dobra, conserta o altar. Aí Deus fala do profeta: olha que Deus misericordioso. Volta lá. O profeta volta: o Senhor vai acrescentar mais alguns dias para você. Se não tiver o altar reparado, para. Eu não quero dar doutrina, mas está dentro do texto que nós estamos falando. O resumo festivo conclui com o louvor aos mais altos céus. Interessante é que Marcos menciona Hosana depois da citação do Salmo 118, novamente, versículo 26. Ele acrescenta outra nota: bendito é o reino vindouro do nosso Pai Davi. Observe que ele também conclui com uma outra nota de louvor, ao mais alto dos céus. Já Lucas traduz toda a expressão judaica em termos inteligíveis. Por quê? Aos gentios. Ele assim faz a alusão do salmo. Ele diz: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. O louvor aos céus é explicado como paz nos céus e a glória nas alturas. Observe que um traz um louvor de uma situação e outro traz de outra. Mas o objetivo final é dizer que Jesus está sendo louvado ali, mas de âmbitos diferentes. Para Mateus e Marcos, o apogeu do momento da entrada de Jesus é o louvor da esperança. Por quê? A chegada do Messias traz a aproximação do reino que eles tanto esperam. E Jesus vem dizendo que vem para trazer o reino. Jesus vem para Jerusalém como prometido filho de Davi. Que ele, quando passa pelos caminhos, as pessoas gritam, a multidão grita. E alguns gritam a mais alto ainda, dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eles vêm ratificando o senhorio de Cristo ligado ao reinado. Ou seja, também é o rei dos judeus. Tanto é, quando ele morre na cruz, a placa que está em cima da sua cabeça está escrito: rei dos judeus. Observe que somente Lucas registra o espanto da liderança judaica.
Mateus e Marcos não registram esse espanto, mas Lucas ele faz questão de registrar que a liderança se espanta. Se Jesus é o prometido, então há uma implicação sobre o significado do seu ensino. E Lucas então traz esse significado. Lucas então mostra que a liderança judaica está espantada. Por quê? Eles esperavam que Jesus, quando chegasse em Jerusalém, não fosse bem aceito, mas a multidão não abraça, a multidão não aceita, e aí traz o espanto para o próprio Cristo, para os seus discípulos mais ainda. Por quê? Eles não queriam que Jesus subisse para Jerusalém, porque ele estava sendo perseguido, porque o Sinédrio já vinha perseguindo Jesus lá de trás. Quando ele é expulso de Nazaré, que ele vai para a Galileia, ele já está correndo de alguém, ele está saindo por lá por causa de algo. Então ele passa a ser perseguido, ou seja, desde quando Jesus se manifestou para cumprir o seu ministério, ele passou a ser perseguido pelos doutores da lei. O que eu aprendo aqui? Todo aquele que quer servir o Senhor Jesus tem que negar a si mesmo. Quando eu leio isso, eu entendo que Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se o mestre que fez milagre, que somente ajudou, que somente estendeu a mão, foi perseguido, porque eu, simples mortal, não serei. Mas eu sou filho de Deus, eu não aceito, eu determino. Você determina nada. Não determina nada. Nós não estamos determinando nada, quem determina é Deus. Você pode, eu vou colocar Deus na parede, você não tem nem condições de chegar na presença dele. Quando Moisés quis ver a Deus, ele viu só passar. O rosto dele resplandeceu de uma tal forma que quem foi encontrar com ele depois de horas não conseguiu olhar para ele. A Bíblia vai dizer que João, quando ele vai ter um encontro com o mestre, ele cai como se estivesse morto. Então quem é você para colocar Deus na parede? Quem está te ensinando essas baboseiras? Você não é ninguém para colocar Deus em lugar nenhum. Sabe o que você tem condições de fazer? Se humilhar. É verdade. E pedir a Ele a misericórdia. Consegue entender isso? Mas eu quero continuar aqui. Então assim os fariseus diziam para Jesus repreender os discípulos. Só que, mas o que acontece, na verdade, não é a repreensão não vem. Jesus não repreende os discípulos. Jesus repreende agora os fariseus. A repreensão que era para ser para os discípulos, José vai dar nome a alguns deles, e um dos mais conhecidos da época era o tal de Rafael, que era um fariseu. E ele então passa agora a querer que Jesus então repreenda. A perseguição agora aumenta. Jesus observa que os discípulos, e Jesus não fala nada, mas Jesus vai repreender os fariseus. Jesus vai de frente com eles. Jesus então repreende a liderança. Sabe por quê? Porque Jesus diz que a criação ela é mais sensível ao que acontece do que eles. Quando Jesus faz essa repreensão, Jesus está dizendo que a rocha tinha mais serventia do que eles. Consegue entender isso? Esse é para nós, porque Jesus aqui faz uma alusão agora ao Velho Testamento. Se você for lá em Gênesis 4:10 e Abacuque 2:11, você vai observar isso. Jesus então está dizendo agora que a criação é uma figura de linguagem no Antigo Testamento. Está referindo-se às Escrituras. Por isso que ele fala assim: se os homens não clamar, olha só, entende isso? Se os homens não clamar, as pedras clamarão. Jesus está dizendo para os fariseus que as pedras são mais importantes do que vocês, que conhecem a lei e não a praticam na sua essência, ficam maquiando ela. E está dizendo para nós aqui hoje, cidade de Tiradentes: se você não clamar, as pedras vão clamar. Sabe o que significa isso? Você está se sentindo importante. Só que eu vou dizer uma coisa para você: para Jesus, você não é mais importante. É verdade. Quando eu me coloco no lugar de Deus, eu estou assinando a minha sentença. Eu estou assinando a minha condenação. Escuta o que eu vou te dizer. A prova chegou na sua vida. A dificuldade chegou para você. E você se declara: então agora eu não louvo mais, eu não oro mais,
eu não adoro mais, eu não vou mais para a igreja, eu não vou fazer mais nada. Pensando que Jesus fala assim para você, não, então eu vou te dar o que você quer. Sabe o que ele fala para você? Não vai fazer mais não? As pedras vão fazer. A sua importância deixou de ir. Mas aquele servo que se humilha, que aceita, que obedece, Jesus o exalta. Aleluia. Ó, servir a Deus, amados, é invertido. Tem gente que serve a Jesus em busca do sucesso, né? Você crê, Deus, eu quero ser um grande pregador, vou pregar para o mundo, para a multidão, vou fazer e vou acontecer. Aí Jesus olha e fala assim, quem é você, Oséias? Se não for a minha misericórdia, você não estaria nem de pé hoje. É verdade. Então a gente deixa de ser importante. Escute isso que eu vou te dizer. Não se sinta maior ou melhor do que alguém, porque você é simplesmente igual a todos nós. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem um preto ou branco, um gordo ou magro, um bonito ou feio. Todos são suas criaturas. Todos são criados à sua imagem e semelhança. Ou seja, se eu aceitar a Ele, obedecer a sua palavra, vou morar com Ele na eternidade e cearei com Ele na glória. Glória a Deus. Não fique pensando você que é alguma coisa que não é. Mas observe que Jesus entra na cidade como filho de Davi. Mas na liderança não houve nada disso, eles não aceitam isso. Mesmo sabendo que era o filho de Davi, eles não aceitam. Jesus então lamenta sobre Jerusalém. Somente Lucas fala do humor de Jesus quando ele entra na cidade. Mateus e Marcos não falam do humor de Jesus. A tragédia da recusa da multidão em aceitá-lo leva às lágrimas. Jesus chora. Quando ele chora, ele fala, ele lamenta sobre a cidade que ela representa, sobre o que Jerusalém representa. Então Jesus ali perde, Jesus simplesmente se entrega, ele perde, ele entende que Jerusalém está perdendo a oportunidade de paz. Jesus então ali chora por causa disso. Observe que quando eu vejo todos os textos que eu vejo que Jesus chorou, eu fico mais contente porque eu falo assim, ele foi um homem igual a eu. Ele tinha sentimento como eu tenho, e ele chora como eu choro. O choro de Jesus aqui é a decepção dele com o que vai acontecer, porque ele já está prevendo o que vai acontecer com a cidade. Jesus já previa. O relato mostra na ausência dos líderes ali, dos seus líderes religiosos. Então, vai falar de uma perseguição. O relato simplesmente mostra a rejeição. Lucas vai mostrar a rejeição que Jesus tem ali do povo. Também sugere o louvor da multidão. Então, Jesus, durante o momento da entrada, podia ser sincero. O louvor da multidão poderia ser sincero, mas sincero, na verdade, só era o louvor dos discípulos. Somente os discípulos estavam ali louvando a Ele com sinceridade. O restante estava no oba-oba. Então entenda o que eu vou dizer para você aqui. Se você não tem estrutura na palavra do Senhor, se você não lê a palavra, se você não pratica a palavra, você está que nem essa multidão, você está no oba-oba, você está indo embalo de todo mundo. Aonde está louvando, eu vou junto. Aonde está, eu vou junto. De repente você está em todo lugar, não está em lugar nenhum. Você está indo para o inferno sem perceber, está indo para o inferno. Sabe por quê? Você não está estruturado na palavra de Deus. Está ocioso. Quem acompanha a multidão é quase certo que vai para a perdição. Ah, pastor, então está errado se a igreja estiver cheia? Não, tem que estar lotada mesmo, porque tem que vir para cá para louvar e agradecer o nome do Senhor. Mas tem que ter estrutura na palavra. Aleluia. Senão não adianta. Mas observe, depois Jesus se dirige a eles. E agora, como um profeta, Jesus. O que Jesus fala? Que eles sofrerão. Olha. E aí, glória a Deus. Eu vejo esse texto, pastor Júlio, e eu fico feliz, sabe por quê? Todo mundo, Marcos, vem para a igreja na esperança de receber uma revelação, uma profecia predizindo algo que ele vai ser abençoado. Aí chega e fala assim, você vai sofrer.
Primeira coisa que a pessoa fala, isso não é de Deus não. Só que Jesus olha aqui agora e fala assim, ó, vocês vão sofrer. Jesus então começa a predizer, ele prediz o sofrimento. Olha só, como que você receberia se eu dissesse para você que você vai sofrer? Você vai falar que eu sou um profeta de Baal, que eu sou um enganador, que eu sou um falso profeta. Quando Jesus fala assim, ó, vocês vão sofrer, imagina a situação deles. Que isso? Nós estamos esperando alguém que vem para trazer alegria, paz, um rei, vai nos libertar. Ele fala que nós vamos sofrer, ele vai fazer ele. Jesus não vem para confundi-los. E observe que as consequências da infidelidade da aliança eles sofreram mesmo. Porque vocês não reconhecem a oportunidade de Deus. A oportunidade que Deus lhe concedeu. Jerusalém não reconheceu essa oportunidade. O povo não reconhece. Ainda hoje tem muitas pessoas que não estão reconhecendo a oportunidade que Deus está te dando. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está brincando com Deus. Não brinca com Deus não. Deus está te dando chance de você reconstruir o seu altar e você insiste em querer fazer aquilo que está no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem que fazer a sua vontade, tem que fazer a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E vou dizer para você, se você não tomar uma atitude, despressa, aspressa. E eu falo aqui em nome de Jesus, você vai padecer sofrimento. E vou dizer para você, Deus por diversas vezes. Deus concedeu a você milagres que você fala assim, eu não merecia. E agora você está virando as costas para aquilo que Deus te deu. Então se prepara. Se você não se consertar, você vai sofrer. Eu falo isso seguro na palavra de Deus. Glória a Deus. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não aceitaram. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Olha só, isso é profético. Jerusalém não aceitou que fosse todo mundo ficasse debaixo das asas de Deus. Quando eu vejo esse texto, eu acredito que eles desprezaram o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jerusalém desprezou o Salmo de Moisés. Mas eles seguiam a lei, faziam tudo que estava na lei dele, mas estavam desprezando o filho de Davi. O que acontece quando a Babilônia veio? A invasão de Jerusalém foi o castigo por tal infidelidade. Em 70 depois de Jesus, o rei Tiro invadiu Jerusalém e dominou, acabou com pedra sobre pedra. Olha só, toda vez que você vê escrito na Bíblia, virão dias, se prepare. Essa frase aparece muito no Velho Testamento. Virão dias. Jeremias falou, virão dias. Isaías falou, virão dias. Zacarias falou, virão dias. Malaquias falou, virão dias. Os profetas maiores e menores falou, virão dias. Eu estou falando aqui em Cidade de Tiradentes hoje. Virão dias para quem não se consertar com o Senhor, de grande sofrimento. Nada dessa predição atrás trouxe alegria. Jesus prediz o que não era alegria. Jesus prediz, Igor, o sofrimento. Observe que a rejeição a Israel é a pura tragédia, mas o que está em jogo para Israel quando Jesus vem é paz ou é julgamento? E agora? O que você quer? Paz ou julgamento? A opção é uma representação da escolha. É que o ministério de Jesus apresenta para nós. Ele sempre deixou você escolher. O que você quer? A paz ou o julgamento?
A escolha é nossa. Tanto que ele disse para os discípulos: se você quiser me seguir, negue a si mesmo. Tem que fazer uma escolha. Então você tem que escolher. Qual que você quer? Você quer aquilo que vai te trazer a vida? Ou você quer aquilo que vai te trazer a morte? Sabe por quê? Comprado com o sangue de Jesus, você já foi. Ele já morreu por todos. E a Bíblia vai dizer que ele não tem prazer que ninguém se perca. Ou seja, ele quer que todos alcancem a salvação. Mas cabe ao homem decidir para onde ele vai. Se ele vai caminhar para a eternidade ou se ele vai caminhar para a perdição. Vou dizer uma coisa para você: a graça que eu prego aqui é irresistível. O Espírito Santo ele vai no coração e você não resiste. Mas você tem que continuar, permanecer e crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Quero dizer uma coisa para você. Esse negócio de que a letra mata, de que não vale a pena estudar porque você vai ficar frio, você vai ficar deixar de ser fervoroso, isso é uma tremenda baboseira. Quem falou isso para você está errado, não esteve certo. Quero dizer uma coisa para você: o que te mantém firme é a palavra. Estudar a palavra é a estrutura. Os dons são consequência do que você estuda na palavra. Você quer ser um profeta? Leia a palavra, pratique a palavra. Deus vai usar você para falar com alguém quando ele achar que precisa de você. Aleluia. Aleluia. Quero concluir, porque a hora já avança. Tem texto aqui para mais uma hora, mas não dá. Jesus tem misericórdia da nossa vida. Então o rei entrou na cidade. A escolha está diante da nação. Jesus chega a Jerusalém e, como eu disse, ele ainda realiza alguns milagres. Jesus chega exigindo fidelidade. Está exigindo de mim e de você hoje fidelidade. Jesus quer que sejamos fiéis. Levantamos as mãos e cantamos aquele hino maravilhoso, dizendo: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim, ainda que eu não mereço, Senhor, Tu és fiel. Mas chegou a hora da gente devolver essa fidelidade, permanecer fiel. O diabo põe prato na sua frente e você fala: Eu não quero, porque eu sou fiel ao Senhor. O diabo apresenta uma coisa para você e fala assim: Eu não quero, porque eu permaneço fiel ao Senhor. Porque o Senhor é fiel a mim e eu vou ser fiel a Ele. Se você não é fiel ao Senhor, eu quero dizer para você: as portas se abrirão na sua frente. O Senhor abrirá o céu sobre a sua cabeça e as bênçãos chegarão à sua vida. Sabe por quê? Porque você é fiel. Aleluia. Aleluia. A visita final e decisiva chegou. A última semana do ministério de Jesus é crucial para nós entendermos a sua obra. Essa semana é uma semana que traz para nós o entendimento. A semana que concretiza o projeto. É a concretização do projeto de Deus. Ele veio para esse fim, amados irmãos. Nesse confronto, as questões mais importantes da sua vida e ministério vem à tona. É por isso que esse evento ocupa uma quantidade de espaço tão significativa em cada evangelho. Se você for ver a entrada de Jesus em Jerusalém, tem um significado muito grande dentro dos evangelhos, tanto em Mateus quanto em Marcos quanto em Lucas. Se você se debruçar em cima disso, você vai achar pérolas que você vai falar assim: olha, ninguém nunca me falou isso. Estava escrito aqui, eu não percebi. Sabe por quê? O Espírito Santo vai te revelar. Entendes tu que lê? Como posso entender se não tem quem me explique? Leia, o Espírito Santo vai te explicar. Você vai aprender com o Espírito Santo de Deus. E vou dizer para você: vai firmar o seu pé na rocha e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Aleluia. O dia se aproxima quando Cristo virá novamente. Ele virá em glória, então teremos uma nova Jerusalém, cujos fundamentos é a pedra preciosa. Naquele dia o Senhor se regozijará sobre a nova Jerusalém. Naquele dia não derramará lágrimas sobre ela, mas lhe dará com grande alegria. Aquele será o dia das bodas do Cordeiro. E você vai estar lá ou não vai estar? Qual é a sua decisão?
Irá para a Nova Jerusalém participar das bodas do Cordeiro ou não irá? Aquele será o dia em que Jesus vai dizer à sua noiva: vem. Se olharmos para esse texto, enquanto isso, se alguém hoje aqui ainda não está salvo, quero dizer para você: venha logo para Jesus. Ele irá regozijar-se em você. Os anjos vão se alegrar ao seu respeito, porque a alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Eu não quero que você confesse para mim os seus pecados. Eu não quero saber o que você fez ou o que você deixou de fazer. Mas eu quero falar uma coisa para você. Hoje, ainda hoje, entre no teu quarto. Eu não sou Jesus para perdoar os seus pecados, mas eu prego um Jesus que está em mim, habita em mim, e Ele vive para todo sempre. E Ele pode te perdoar ainda hoje. Quero dizer para você, agora os anjos se levantam na presença de Deus para celebrarem a sua volta para Deus. Quando você fizer isso, tenha certeza que o céu estará de pé glorificando do que você se arrependeu. Vou dizer para você, quantas vezes você ouviu alguém dizer que Deus tem uma obra na sua vida? Quantas vezes você ouviu alguém dizer que você tem um chamado? Quantas vezes você ouviu alguém dizer que Deus te chamou para uma grande missão? Quantas vezes você ouviu alguém dizer para você, ou você já ouviu alguma pregação que disse isso, que você é um escolhido de Deus? Quero dizer para você, tudo isso é uma verdade, mas só vai acontecer na sua vida se você decidir se arrepender. Se apenas um pecador nessa noite se arrepender por causa desse sermão, já haverá uma festa no céu. O Senhor se alegrará ao seu respeito. Aleluia.